Ó, tem uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento nos Estados Unidos que chamou a atenção. É isso, Naca? Porque ele ressaltou o tamanho do Bolsa Família aqui no Brasil. O que aconteceu exatamente? BC, Bolsa Família, tudo junto no mesmo pacote? Tudo junto. E o mais curioso, não foi aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos. Nesse fim de semana, até sábado, aconteceu o principal evento do Banco Central americano, que é um encontro anual numa cidadezinha assim no meio do nada, no Wyoming, que é o estado mais vazio, menos populoso dos Estados Unidos. E então todo ano o BC americano, o Fed, faz um simpósio sobre os rumos da economia e também da política monetária dos juros em todo o planeta. É o seminário de Jackson Hole. E quem estava lá neste ano, no sábado, é o Roberto Campos Neto, esse que você está vendo na tela. Ele estava discutindo com outras lideranças de outros bancos centrais do mundo por que os juros estão perdendo potência, por que a política monetária não está necessariamente fazendo a inflação cair como era no passado. E aí foi muito interessante, Elisa, porque ao avaliar a situação brasileira, Roberto Campos Neto chamou atenção para o tamanho dos programas sociais. Ele trouxe à tona uma discussão que a gente ouve há algum tempo entre os economistas, empresários, que relacionam o tamanho dos programas sociais aqui no Brasil e o valor pago nos programas sociais com a queda do desemprego. Parece estranho, mas eu preparei um gráfico para entender essa história. Como há uma correlação, segundo os economistas, desses dois assuntos. Nesse gráfico, começa lá em 2014, a gente tem a linha azul, que são as pessoas que têm mais de 14 anos e estão fora da força de trabalho, não estão procurando emprego. E aqui a linha laranja é o número de pessoas beneficiadas, direto ou indiretamente, são todas que compõem as famílias que recebem o Bolsa Família ou auxílio emergencial, quando o nome era esse. E aí olha que interessante, Elisa, a gente tinha mais ou menos, assim, desde 2014, por quase uma década, até a pandemia, um universo mais ou menos de 50 a 45 milhões de pessoas que recebiam o Bolsa Família. Aí chega a pandemia, isso bagunça um pouco porque cria-se o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, mas volta o Bolsa Família, aí com outro nome, Auxílio Brasil, e aí em 2022 você salta de 43 milhões de pessoas para mais de 50 ano e depois... eleitoral. Ano eleitoral, exatamente. Ano eleitoral, e aí você sobe de novo aqui em agosto, você adicionou aqui em 2022 isso. mais ou menos 15 milhões de pessoas no Bolsa Família. E aí, quando você olha o outro gráfico, então, cresceu o número de pessoas que recebem Bolsa Família. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, não estão procurando emprego, também cresceu. Não cresceu 15 milhões, cresceu mais ou menos 5 milhões, 6 milhões de pessoas. O que Roberto Campos Neto disse no sábado, lá nos Estados Unidos, e muitos economistas também citam, Elisa, é que muita gente está recebendo o programa social e não procura emprego. Isso estaria acelerando a queda do desemprego, porque se a pessoa não busca emprego, ela não se considera desempregada. Ou seja, não é porque segundo esse olhar, não é porque mais gente conseguiu emprego, é na verdade porque mais gente deixou de procurar? Isso, tem as duas coisas. Tem muita gente conseguindo emprego, porque de fato a economia está gerando emprego, mas também haveria esse universo de pessoas que não querem procurar emprego e aí não se consideram desempregadas, não se declaram desempregadas e aí a pesquisa do IBGE não registra isso como sendo desemprego. Resultado dessa história toda, por que a gente está falando disso? Porque isso estaria pressionando o mercado de trabalho, salários e, por consequência, a inflação. E é por isso que o Roberto Campos Neto falou disso. Agora, é interessante observar, de fato, houve um aumento do número de pessoas que recebem o Programa Social Federal, na época, Auxílio Brasil. Mas isso aconteceu em 2022. Se você olha os números desde 2023, houve até uma queda. Chega este governo, começa aquele tal do pente fino e hoje você já tem 1,5 milhão de pessoas a menos do que você tinha em janeiro de 2023. Roberto Campos Neto jogou luz sobre essa discussão que você ouve há bastante tempo entre os economistas, essa correlação entre programas sociais, transferência de renda e mercado de trabalho.